Gabriel Souza. Gabriela Carvalho. Gabriela Esteves. Giovanni... Oi? A Gabriela Carvalho está na aula. Está respondendo no chat. Professora, desculpa, eu não estava conseguindo abrir o microfone. É a Gabriela Esteves. Tá bom, Esteves. Obrigada. Obrigada, Doni. Giovanni Pereira. Guilherme Donelli. Heloísa Rodrigues. Presente. Heloísa Cristine. Presente. Henry. Presente. João Pedro. Presente, Pro. Júlia Correa. Presente. Júlia Duarte. Presente. Lorene. Marcela Américo. Maria Clara. Presente. Professora, Maria Clara está presente. Tá, Maria, obrigada. Maria Eduarda Rocha. Maria Luísa Correa. Matheus Gustavo. Miguel Antônio. Ô, professora, a Maria Luísa está presente e o Miguel Antônio, a internet dele caiu. Miguel Araújo. Rafael. Rafaela. Presente, Rafaela. Matheus Gustavo, presente. Professora, o microfone é lento, tá? Tá bom. Rubens. Stephanie. Victor Monteiro. Stephanie, Victor... presente. Quem? Stephanie, tá. Victor Henrique. Ágata. Anderson Francisco. Bruno. Respondendo no chat, prof. Tá, obrigada. Bruno Machado. Felipe Oliveira. Gabriele. Presente. Gabriele Correia. Heloísa Hernandes. Isabela da Silva. Ô, prof, a Heloísa Hernandes respondeu no chat. Tá, obrigada. Lara Góes. Presente, Pro. Leonardo Santana. Letícia Ferreira. Manuela Ayumi. Marcele Alves. Maria Luísa Santiago. Maria Vitória Matias. Prof. Oi. Prof. Oi. Aqui é a Manuela, tô presente. Presente. Manuela. Marina de Souza Galo. Professora, a Marina de Souza Gala, ela não tem microfone. Eu não vou fazer aula, porque enquanto eu ainda estou no exercício hoje, já estou
Marina Del Torto. Presente, Pro. Murilo Blanco. Presente. Murilo de Castro. Ô, prof, Presente. a Marina de Souza respondeu no chat. Tá, obrigada. Natália Vitória. Presente. Natália Gonçalves. Nicole. Presente. Pamela. Presente. Pedro Eige. Presente. Pedro Vilas Boas. Presente. Sara. Presente. Sofia. Presente. Victor Campos. Yasmin Caroline. Presente. Yasmin Dandara. Aí a Dandara respondeu no chat. Isis. Então tá, obrigada pela presença de todos. Vamos lá para a apostila para a gente poder falar aí mais sobre clima e tentar finalizar essa parte, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente poder compartilhar com vocês. Bom, pessoal, lá na página 26, está falando sobre os tipos de clima que nós vamos ter tanto no Brasil quanto no mundo, tá? Então, assim, para a gente entender mais sobre essa questão de tipos de clima, é bom que a gente lembre de algumas coisas que a gente já abordou com vocês, tá? Então, a gente já comentou com os senhores sobre os fatores climáticos, né? Então, todos vocês devem se lembrar dos fatores, né? Como altitude, latitude, maritimidade, continentalidade. Então, se eu sei desses fatores, fica mais fácil para entender as questões climáticas. Quando a gente fala da latitude, né? Então, vocês devem se lembrar das zonas térmicas. Quando a gente lembra das zonas térmicas, também fica mais fácil para a gente entender as características do clima de um determinado lugar, tá bom? Das linhas imaginárias, quais são as linhas imaginárias e a posição dessas linhas, também vai ficar mais fácil para a gente poder entender as características aí de cada um desses climas, tá bom? Então, depois vocês vão dar uma lida aqui nessas partes e vão grifar, mas é importante a gente lembrar o seguinte, né? Quando a gente fala de tipos de clima, então diz assim, ó, grifa aqui, por favor, ó. No Brasil, por exemplo, na zona intertropical, podemos encontrar climas secos, só que aqui não é clima seco, tá? No Brasil, a gente não tem deserto para ser clima seco. Então, a gente encontra o clima semiárido, tá bom? No interior do Nordeste. E climas chuvosos na Amazônia e no litoral. Há ainda climas secos durante parte do ano e chuvosos em outros períodos. Então, o que acontece aqui? Todos vocês já ouviram uma música que fala qual é o clima do Brasil. Cantem comigo. 1, 2, 3 e... Moro Num país tropical. No país tropical. Lá no Eu não conheço essa música, Pro. Qual é a página? Natureza, mas que beleza! Então vai cantando aí a música que fala que a gente mora num país tropical. Só que quando a gente vai olhar as características dos climas brasileiros, a gente vai perceber que, por causa dos fatores climáticos, não serão todos os lugares que vão ter a característica do clima tropical. Então,
essa música, ela generaliza, mas se a gente vai olhar as particularidades, vai olhar os fatores, a gente percebe que o Brasil tem outras derivações de clima tropical, tá bom? Bom, quais são os climas que a gente encontra aqui no Brasil? Primeiro, a gente encontra o clima equatorial. O clima equatorial, sexto ano, como o próprio nome já está dizendo, é um clima que vai abranger uma região do planeta próximo à linha imaginária do Equador, ok? Se está perto da linha do Equador, qual é a característica desse clima, sexto ano? Vocês acham que ele vai ser mais quente ou mais frio? Mais quente. Isso mesmo, vai ser mais quente. Então, toda essa região, né, próximo à linha do Equador, são regiões mais quentes. As regiões, né, onde a gente vai encontrar esse clima equatorial, grande parte dela vai ser coberta por uma densa floresta. Vai ser coberto por florestas tropicais, né? Florestas fechadas, florestas compostas aí por árvores de grande porte, latifoliadas, né? Com muitas folhas. E aí o que que acontece? Pelo fato de haver muitas árvores nessa região, esse clima vai contar com uma outra característica. Qual é? Vocês sabem? O que que as Chuvoso. árvores fazem na atmosfera? A chuva. Vai ser uma região que vai ter muita umidade, vai ter muita chuva, por conta da floresta que exerce um processo de evapotranspiração. Então, a característica principal do clima equatorial vai ser quente e chuvoso durante a maior parte do ano. No clima equatorial, sexto ano, nós não vamos perceber as mudanças das estações do ano, tá? A gente vai achar que está sempre numa única estação do ano. Que estação para a gente que é quente e chuvosa? Vocês lembram? Não. Verão. Verão. Então, nesses lugares de clima equatorial, a gente vai achar que é sempre verão, porque está sempre muito quente e com muita chuva. Aqui no Amazonas, por exemplo, né? Se vocês forem viajar para o Pará, o Pará tem algumas regiões ali que eles marcam os compromissos de acordo com a chuva. Então, eles falam assim, a gente se encontra então depois da chuva, porque todos os dias chove no mesmo horário, tá bom? Já é uma característica desse clima. Então, aqui, ó, no primeiro parágrafo, ele vai dizer quais são os locais que a gente encontra o clima equatorial. De verdade, eu não preciso que vocês decorem isso, tá? Que vocês marquem na cabeça de vocês quais são os lugares que tem o clima equatorial. Mas é importante que vocês se lembrem de algumas coisas, tá? O clima equatorial tá ali perto da linha do Equador, e ele vai ter como característica ser quente e úmido. Então, grifa aqui, ó. Os locais... Aqui. Os locais onde ocorre esse tipo de clima se caracterizam pela vegetação mais densa, pelas florestas tropicais e equatoriais. Os solos apresentam baixa fertilidade. Há calor durante o ano inteiro, com chuvas constantes, que podem diminuir em certos períodos, mas dificilmente ocorrerão secas. As estações do ano nesses locais variam pouco, se comparada aos locais onde eu tenho climas tropicais ou temperados. Ficou claro isso aqui? Tranquilo? Sim, prof. Grifei. Então, beleza. Então, essa é a característica que eu preciso que vocês entendam, tá? Aí vamos para o clima tropical. Clima tropical, ele é um clima que a gente vai encontrar em alguns lugares do planeta, né? Aqui na América do Sul, no sul da Ásia, na porção norte da Austrália. E o clima equatorial, aliás, o clima tropical, ele vai ter como característica ser quente, tá? Como ele está nas zonas, entre as zonas ali intertropical, ele vai ter também temperaturas mais elevadas, tá? Com relação às chuvas, eu vou precisar observar o fator climático, ok? Então, por exemplo, se eu estiver numa região mais perto do mar, vocês acham que ali o clima vai ser tropical úmido ou tropical
Vamos chamar tropical típico, que tem mais umidade numa parte do ano e menos numa parte do ano. O que vocês acham? Vai ser mais úmido ou menos úmido? Mais úmido. Então, se a gente está numa região próxima ao litoral, eu tenho ali o clima tropical úmido, tá bom? Vai ser quente, com chuvas durante o ano inteiro, tá? Vai ser úmido. Se eu for para o Pantanal, o que está acontecendo lá no Pantanal, lá em Cuiabá agora? Vixe, eu não Tá queimando, né? Tá tudo incendiado. Por que tá incendiado? O que tá favorecendo esses incêndios? O tempo seco. O tempo seco. Então, o que acontece? Lá no Pantanal, lá no Mato Grosso do Sul, em Goiás, são regiões que estão longe do oceano. Então, ali vai acontecer o que a gente chama de clima tropical típico. Qual é a característica desse clima tropical típico? Duas estações do ano bem definidas, tá? A gente vai ter o outono e o inverno mais seco. E a gente vai ter a primavera e o verão mais úmido. Então, quando a gente fala do clima tropical continental, é chamado de tropical típico. Duas estações do ano bem definidas. Um período mais chuvoso, quente e chuvoso, e um período que também é quente, mas é seco. Deu para vocês entenderem até aqui? Sim. Então, ó, grifa aqui, por favor, ó. Assim como os climas equatoriais, os tropicais também se caracterizam pelo calor constante durante o ano todo. Então, vai ter calor a maior parte do ano, tá? Já o regime de chuvas é bem diferente do equatorial, pois há dois períodos bem marcados. Um seco nas estações do outono e inverno e outro úmido nas estações de primavera e verão. Então, a gente tem, no Brasil, vários tipos de clima tropical, tá? Porque a gente vai precisar observar o fator. Então, aqui a gente já falou de dois. A gente já falou de um tropical úmido, que é o lugar que está perto do oceano, e a gente já falou do tropical típico, que o que vai influenciar é a continentalidade, o distanciamento do mar faz com que essas regiões tenham duas estações do ano bem definidas, um verão e um inverno. Verão vai ser quente e úmido, e inverno vai ser ameno, não vai esfriar, vai ter 1 ou 2 semanas de frio, depois já volta a esquentar novamente, e vai ser mais seco. Por isso que no Pantanal a gente tem tanto incêndio acontecendo, por conta aí, principalmente, né, obviamente que eles estão sendo causados pelo homem, mas a propagação desse incêndio está sendo favorecida pela estação seca. Tem mais de 100 dias que não chove nessa região, tá? Nós vamos ter no Brasil também um outro clima tropical chamado de tropical semiárido. O tropical semiárido, ele tem qual característica? Ele é quente e as chuvas vão ser mal distribuídas. Então, a gente contou para vocês que lá na região do sertão nordestino tem um relevo chamado Planalto do Borborema. E esse Planalto do Borborema, ele dificulta a entrada de chuva para dentro do continente. Então, ali vai aparecer uma região onde eu tenho um clima que é quente e chuvas irregulares, o que vai produzir para a gente o tal do clima tropical semiárido. Tá dando para vocês entenderem até aqui? Sim. Sim. Então, ó, falamos do tropical úmido, falamos do tropical típico e falamos do tropical semiárido. Aqui no Brasil, a gente vai ter um outro clima tropical, que é o chamado tropical de altitude. O que a altitude interfere no clima, vocês lembram? Quanto mais alto nós subimos, o que acontece? Quanto mais alto subimos, é frio. Com relação à temperatura, né? Então, quanto mais nós subimos,
mais frio vai ficando. Então, quando a gente fala do tropical de altitude, nós estamos nos referindo aos locais que, em virtude do relevo ser mais elevado, as temperaturas ali são mais baixas, tá? Durante o ano inteiro. Deu para entender o que o fator climático interfere nas características do clima tropical? Pro, qual que é o nome desse úmido? Esse último, tropical de altitude. Obrigada. Ó, então aqui ele vai falar para a gente, né? No caso do Brasil, esse tipo de clima predomina em toda a porção do central do território, parte do Nordeste e boa parte do litoral. Vocês estão me ouvindo bem? Porque o carro do ovo está passando. Sim, Pro. E aí ele coloca, né? Na faixa costeira do país, observa-se um clima tropical mais úmido. Chove menos que nas regiões equatoriais, mas ainda chove mais do que em outras regiões, tá? Quase não há estação seca no tropical úmido. Isso em decorrência do efeito da maritimidade e das chuvas orográficas que você estudou no capítulo anterior. Então, aqui, na apostila de vocês, ele está falando do clima tropical geralzão, mas eu passei aí para vocês as quatro características do clima tropical. Tropical úmido, tropical típico, tropical de altitude, que mais eu falei? O tropical semiárido, ok? Ok, pronto. Você pode explicar de novo o semiárido? O semiárido, quando a gente fala semiárido, significa quase seco. Então, o tropical semiárido, ele vai ter como característica ser quente, e as chuvas vão ser muito mal distribuídas, tá? O que vai fazer com que essas chuvas sejam irregulares, sejam mal distribuídas? Você tem fator climático chamado relevo, tá bom? Não só o relevo, você tem ali também a alta pressão, você tem ali vários fatores na região nordeste do Brasil que vão dificultar a penetração de massa úmida no interior do território, tá? Então, o tropical semiárido significa que ele é quente com chuvas irregulares, mal distribuídas. Deu para entender? Sim, Pro, obrigada. Tem o clima subtropical. O clima subtropical, ele está abaixo do Trópico de Capricórnio e ele está acima do Trópico de Câncer, tá bom? Então, subtropical, eu preciso lembrar que sub é abaixo, tá? Dos trópicos. E aí, o que a gente tem aqui, né? Fala aqui quais são os lugares onde a gente encontra esse tipo de clima e a gente tem as características dele. Qual é a característica do clima subtropical? Ele tem as 4 estações do ano bem definidas. Então, a gente consegue perceber quando é verão, porque ele vai ser quente. O inverno vai ser mais frio, pode até atingir temperaturas negativas. No outono e na primavera, são estações de transição. Então, o outono, quando sai do verão, entra no outono, logo no comecinho vai ser quente e depois começa a reduzir essas temperaturas. Na primavera é o inverso. No comecinho da primavera vai ser mais frio e depois as temperaturas começam a se elevar, tá? A gente consegue, lá no clima subtropical, perceber as estações do ano muito pelas folhas das árvores. Então, no inverno, essas folhas, elas caem todas, né? Elas vão ficando, durante o outono, elas vão amarelando, ficando alaranjadas, avermelhadas, e aí elas caem no inverno. Então, quase não vão ter folhas no inverno. Quando volta a primavera, essas folhas também vão voltar, né? E aí, no verão, elas vão estar ali todas exuberantes. E aí, no outono, começa tudo novamente esse processo, tá? Então, a gente consegue perceber no clima subtropical as 4 estações do ano bem definidas. Outra característica
é que nós vamos ter chuvas bem distribuídas, tá? Apesar das chuvas ser bem distribuídas, no inverno elas ocorrerão num menor volume, mas ainda assim vão acontecer. Tá claro? Deu para entender? Eu preciso só que vocês se lembrem das características, tá? Então, equatorial, a gente tem uma estação do ano bem definida, que é o verão. Então, qual é a característica do clima equatorial? Calor e chuva o ano inteiro. Quando a gente fala do clima tropical, qual é a característica dele? Normalmente, 2 estações do ano bem definidas. Primavera e verão mais chuvoso, inverno e outono e inverno mais seco, tá? E as temperaturas são elevadas. No clima subtropical, 4 estações do ano bem definidas. Então, a gente consegue perceber todas essas estações e eu tenho chuvas bem distribuídas o ano inteiro. Deu para entender? Sim, professora. Então, esses aí são os climas que nós temos no Brasil, tá? Então, no Brasil, a gente vai ter clima equatorial, clima tropical e todas essas derivações que eu passei para vocês, e o clima subtropical, tá bom? No Brasil, são só esses climas que nós temos. E o mundo? O mundo vai ter o equatorial, o tropical, o subtropical, e além desses já falados, nós vamos ter outros. Nós vamos ter o clima temperado. O clima temperado ele é muito parecido com o clima subtropical, tá? As estações do ano vão ser bem definidas. Só que os invernos, né, eles vão ser bem frios, pode haver precipitações de neve, então vai cair neve aí em muitos lugares. Os verões vão ter temperaturas mais amenas, né? Eventualmente, você tem 2 semanas, 1 ou 2 semanas de temperaturas mais elevadas, mas é pontual, tá? Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né? Tem uma parte dos Estados Unidos agora que eles fazem parte ali do clima temperado que predomina, então, nesse momento, eles estão entrando ali numa transição. Eles tiveram 2 semanas de temperaturas muito altas, de climas mais secos, e eles estão entrando aí em temperaturas mais baixas, tá? Os outonos e as primaveras têm aí as características do clima subtropical, né? Então, a gente percebe a mudança na paisagem, na folhagem, as flores, as plantas, as árvores vão mudando as suas tonalidades. Todos vocês já devem ter visto essa imagem aqui. Deixa eu ver se abre para a gente. Uma questão. Espera aí, gente, porque sempre que eu estou compartilhando, ele fica mais lento. E aí é importante que vocês se lembrem que as vegetações, elas sempre vão estar condicionadas ao clima, tá? Então, ó, estão vendo aqui? Deixa eu pegar essa imagem, que eu acho que ela tá interessante. Dá para ver aqui essa imagem? Ou tá escuro para vocês? Está compartilhando? Dá pra ver. Dá pra ver. Então, essa vegetação, ela é típica de uma vegetação de clima temperado, tá? Aqui a gente está entrando na estação do outono nessa foto. Então, percebam que as folhas, elas estão migrando do verde para o amarelado, vão alaranjando. E aí, quanto mais frio vai ficando, mais vermelha vai ficando essa planta. E aí, essa folha morre e cai. A gente chama essa vegetação de caducifolha,
tá? Que é uma vegetação que nasce, cresce, envelhece, morre e cai, tá bom? Então, caducifolha, mas vocês não precisam lembrar disso aí agora. Então, a gente consegue perceber a estação do ano observando aí a paisagem local, tá? Clima temperado, gente, ele também vai ter uma característica, tá? Quanto mais perto, se vocês forem para a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra é uma ilha, né? Portanto, cercada ali de água. Há locais na Inglaterra que, em virtude das correntes marítimas, você vai ter uma quantidade de precipitação muito grande, você vai ter muita umidade no lugar, tá? Então, nós vamos ter o clima temperado úmido. Haverão locais que você vai se distanciar do mar, então ali vai apresentar um clima temperado seco. O que vai influenciar esse clima? No tipo de vegetação que vai aparecer. No úmido, você vai ter a presença aí dessas florestas, tá? Quando a gente fala do temperado seco, vai aparecer outra vegetação. Deixa eu pôr aqui, ver se eu dou conta. Vai aparecer uma vegetação que a gente chama de estepes, pradarias, que são essas aqui, ó, estão vendo? Ela é mais rasteira, né? Uma vegetação mais arbustiva. Deu para entender? Então, se você estiver no lugar mais úmido, floresta. Se estiver no lugar mais seco, vai aparecer aí estepes e pradarias, tá? Okay. Clima temperado, dúvida, tranquilo? Volta alguma coisa? Não, acho que entendi, sim. Não, nenhuma dúvida, professor. Bom, beleza. Aí a gente tem o clima mediterrâneo. Como o próprio nome diz, o clima mediterrâneo, a gente vai encontrar ele em regiões, né, mais próximas ao mar Mediterrâneo, mas a gente também encontra o clima mediterrâneo aqui no Chile, nos Estados Unidos também, tá? Qual que é a característica, e em outros lugares do planeta? Qual é a característica principal do clima mediterrâneo? Assim como o clima tropical apresenta duas características, o clima mediterrâneo, ele vai ser o seguinte: o inverno vai ser úmido e o verão vai ser seco. Então, o clima mediterrâneo, grifa aqui, ó. Diferente do que ocorre na maioria dos outros tipos de clima, a concentração das precipitações, da chuva, se dá no inverno, quando há uma combinação de chuva e frio. Então, essa é a principal característica do clima mediterrâneo. O inverno é frio e chuvoso, e o inverno é seco, né? É quente e seco. E aí, o que acontece, né? Durante o clima de verão, especialmente em países da Europa, né? Você pega a Espanha, você pega Portugal. Durante a estação seca, é muito comum aparecerem queimadas nessa região, tá? Por conta dessa característica climática, ok? Clima desértico. Quando a gente fala do clima desértico, a gente não tem no Brasil deserto, tá? Qual é a característica do clima desértico? Qual é a característica do clima desértico, gente? O que vocês acham? É quente e seco? É frio e seco? É frio e úmido? O que vocês acham? Acho que é quente e seco. Quente e seco. Quente e seco. Quando a gente fala do deserto, sexto ano, a principal característica do deserto é ser seco. Tem baixo nível de umidade. Ele pode ser um deserto quente ou ele pode ser um deserto frio. Depende da latitude em que ele se encontra, tá bom? Então, a gente tem deserto quente e deserto frio. A característica principal é a ausência de chuva, tá? Baixíssima umidade do ar. Então, grifa aqui a característica, ó. Clima desértico tem como característica a aridez. Isto é, um nível muito baixo de umidade. As chuvas são raras e costumam ocorrer em intervalos de anos. Por isso, as paisagens desérticas são conhecidas por vegetações escassas, né? A gente vai encontrar os cactos aqui, que são vegetações adaptadas a longos períodos sem chuva, tá bom?
Quando a gente fala do deserto do Saara, por exemplo, ele é um deserto que ele é seco, né? Como é a característica do deserto, e ele tem uma grande amplitude térmica, ou seja, durante o dia as temperaturas vão atingir aí mais de 50 graus Celsius e à noite essas temperaturas caem a próximo de zero. Então a gente diz ali que tem uma grande amplitude térmica. E a gente tem deserto, por exemplo, como aqui na Argentina, o deserto da Patagônia, que é frio, tá certo? Até aqui tudo bem com relação ao deserto? Sim, Pro. Tá indo muito rápido, Sexto, tá dando para pegar? Não, tô dando pra pegar assim. Tá dando sim, Pro. Então tá bom, qualquer coisa vocês me puxem aí, tá? Aí o clima desértico, aí fala do clima semiárido. Eu já expliquei para vocês sobre o clima semiárido, mas a gente fala aqui de novo se ficou alguma dúvida para vocês, tá? O semiárido é caracterizado por um clima seco. No entanto, há uma regularidade de chuvas maior que no deserto. Então, a gente chama o semiárido de quase seco, tá? Você tem chuvas, só que elas são mal distribuídas. Elas podem ficar meses sem chover no local, tá? Às vezes até anos, né? Em algumas situações. Aí aqui, ó. Contudo, o sertão nordestino do Brasil, por exemplo, constitui uma exceção, já que no Brasil a gente não tem um deserto. O clima desértico, sexto ano, normalmente ele vai ser um clima que vai anteceder, ele vai estar antes do local de clima desértico, tá? Então ele vai ser quase seco, mas ainda não será totalmente isento de umidade, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem o semiárido e a gente tem uma vegetação que é exclusiva do Brasil. Não tem nenhum outro lugar que é aí a vegetação da caatinga, né? Caatinga é diferente de caatinga. Qual é a diferença entre caatinga e caatinga? Vocês sabem? Caatinga é um... Eu tenho outro. Caatinga é uma vegetação, né? Caa significa esbranquiçada, né? É uma vegetação quase que não tem folhas, vai ser formada por bastante espinhos, é uma vegetação adaptada a períodos sem chuva. Quando volta a chover, essa vegetação fica verde, fica exuberante, fica super bonita. E caatinga é cheiro, tá? Então, caatinga, vegetação. E caatinga é odor, é cheiro, tá bom? Sim. Aí a gente tem o clima frio, né? Qual é a característica do clima frio? Grifa aqui a característica desse cara: temperaturas baixas durante quase o ano todo. Mesmo no verão, elas não ultrapassam os 20 graus. E no inverno, elas podem ser aí abaixo de 40 graus negativos. Onde a gente encontra o clima frio? A gente vai encontrar o clima frio, sexto ano, nas altas latitudes, ou seja, passou o círculo polar ártico, lá no norte, ou o círculo polar antártico, aqui no hemisfério sul, a gente já encontra o clima frio, ok? Deu para entender? Sim. Que vegetação que a gente vai encontrar? As coníferas, né? Então, as coníferas são as árvores do Natal, né? As árvores de Natal. Elas vão ter essa folhagem, né? Nessa forma de cone, e as folhas delas vão ser cuniformes, né? Vão ser bem fininhas, em formato de agulha. Por que elas têm esse formato? Para segurar menos neve nas suas copas, né? Se essas árvores fossem com as folhagens abertas, elas queimariam, né? Essas árvores, elas não se adaptariam a esse meio. Mas aqui você tem uma vegetação adaptada à neve. Então, quando cai a neve, ela tem esse formato cuniforme aí, que vai fazer com que essa neve escorregue, tá? A gente tem também o clima polar. O clima polar está lá no extremo norte e no extremo sul do planeta,
tá? Temperaturas muito baixas durante o ano todo. Essas regiões de clima polar, elas vão receber luz também de maneira bastante diferente dos demais espaços territoriais, porque lá vão ter 6 meses de luz e 6 meses da ausência da luz, né? Aproximadamente aí. Então, a gente tem no clima polar, a gente quase não tem vegetação. O que vai aparecer no clima polar é uma vegetação chamada de tundra, que é uma vegetação que só aparece nos meses de verão, quando você tem o degelo do solo, que é chamado de permafrost. Perma é de permanente, frost congelado. Então, você tem um solo ali permanentemente congelado durante o verão, o curto verão, né? Esse gelo derrete e aí aparece a tundra, que é uma vegetação rasteira, formada ali por musgos, por líquens, e é uma vegetação que ela é uma das mais preservadas porque ela oferece poucos recursos, né? Você não consegue explorar quase nada dessa tundra. E por último, frio de montanha, né? Como o próprio nome já diz, é um frio condicionado ao relevo, tá? Então, quanto mais alto nós subirmos, mais frio fica. Então, a gente tem, por exemplo, né, aqui na América do Sul, a gente tem a Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas que passa por uma região de clima tropical, que é quente. No entanto, por conta da altitude, elas vão apresentar temperaturas mais baixas no cume dessas montanhas, trazendo até, inclusive, neve, né, no cume dessas montanhas. Quando tem o verão, você tem o derretimento dessas neves, que vão propiciar aí o surgimento de grandes rios, né? Então, como o próprio nome diz, o clima frio de montanha é condicionado ao relevo. Então, às vezes, você tem um relevo numa latitude baixa, né, na linha do Equador, que é calor, mas que, em virtude da altitude, acaba aí predominando um frio durante o ano todo, inclusive com a presença de neve. Deu para entender os tipos de clima do planeta? Sim. Sim, prof. Então, sexto ano, o que eu quero de vocês, tá? Que para a lição de casa, façam aí página 30 e página 31. E aí a gente corrige isso amanhã na nossa aula, tá? A gente tem aí alguns minutinhos. E aí a gente já vai entrar para falar de atmosfera, ambiente e sociedade. Quando a gente fala, sexto ano, de atmosfera, né? A gente já sabe que aqui na troposfera é onde vai ocorrer os fenômenos climáticos, tá? Vocês também já sabem que nós, sociedade, estamos interferindo nessa atmosfera. De que maneira a gente está interferindo nessa atmosfera? Como que a gente altera essa atmosfera? Como a gente prejudica essa atmosfera? Poluição. Fábricas. Afinando a camada de ozônio. Então, a gente está, né, produzindo uma grande quantidade de gases poluentes na atmosfera, né? Quando a gente fala da camada de ozônio, por exemplo, que é uma camada importante para nos protegermos contra a penetração dos raios ultravioleta, nós desenvolvemos aqui no planeta Terra gases que afetam, né, essa camada de ozônio e que causam aí um buraco nela e que acaba tirando essa proteção. Quando a gente fala dos gases poluentes, cada vez mais as atividades humanas mandam para a atmosfera gases que retêm o calor, né? E essa retenção de calor, ela vai trazer algumas alterações climáticas, né? Elas vão trazer alterações no clima e essas alterações do clima interferem no meio ambiente e interferem também na sociedade, certo? Aqui a gente tem
né, atualmente, o mundo estuda as alterações climáticas globais por meio do IPCC, que é um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, tá? Esse painel, ele trabalha para a ONU e ele faz uma série de pesquisas para saber quais serão os impactos causados aí pelo aumento dos gases poluentes na atmosfera. Todos vocês já sabem quais são os impactos. Vocês podem me dizer? Desculpa Quando a o que gente- você perguntou. Eu não entendi? Desculpa o que você perguntou. Eu perguntei quais são as alterações no clima que nós estamos produzindo. O que a gente está fazendo com a temperatura do planeta, por exemplo? A gente está aquecendo mais o planeta. Nós estamos aquecendo mais o planeta. Pela poluição da camada de ozônio. Exatamente. Então, a gente está mandando mais gases poluentes e a gente está promovendo uma alteração gradual, uma alteração lenta da temperatura do planeta. Só que cada vez, sexto ano, que nós alteramos, né, aumentamos essa temperatura no planeta, nós, sociedade, vamos sentir os efeitos dessas alterações. Então, quando a gente altera a temperatura, você também vai aumentar a temperatura das águas. Aumentou a temperatura da atmosfera, aumenta também a temperatura das águas. Aumentando a temperatura das águas, você corre muito mais o risco de sofrer com tornados, com furacões, com questões de aumento de poluição, por exemplo. Então, a gente acaba sofrendo muito mais quando a gente altera e interfere esse meio. Então, o aumento da temperatura, ela vai produzir nesses climas todos algumas mudanças das quais a gente ainda não sabe como vai se comportar. Então, a gente pode ter mais seca em alguns lugares, a gente pode ter mais tempestades violentas em outros locais. Então, cada vez que nós interferimos na atmosfera, nós trazemos mudanças na temperatura, trazemos mudanças na atmosfera que prejudicam toda uma sociedade. A gente continua falando disso amanhã na nossa próxima aula, tá bom? Até aqui tudo bem, sexto ano? Deu para entender? Alguma dúvida? Como que está a situação? Dúvidas, Pro. Tá bom, professor. Deu para entender, Pro. Então, tá bom. A gente continua, então, amanhã, nesse mesmo endereço e nesse mesmo horário, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Tchau. professor. Tchau, Pro. Beijo, tchau. Tchau.